Então hoje a gente vai continuar o nosso curso aqui na aula 1, certo? Onde vamos iniciar aqui os conceitos básicos de eletricidade, ok? Bem, para a gente iniciar aqui os nossos estudos em eletricidade, a gente vai recorrer aqui a um grande pensador, um dos primeiros que começaram a entender a eletricidade, né? Eu falei já um pouco dele na aula anterior, né? Ele é o Tales de Mileto. Ele começou a perceber que a eletricidade está na matéria, ou seja, a eletricidade está em tudo. Tudo que está ao nosso redor, tudo que está no planeta, ele tem uma eletricidade ali. Então, para a gente começar a estudar a eletricidade, a gente vai recorrer ao princípio básico da matéria, que é o átomo. O átomo vocês vão ver, vocês vão estudar melhor em outra disciplina também. Mas aqui a gente precisa entender o porquê que o átomo tem uma grande relevância quando a gente está falando em eletricidade, né? Então, o átomo a gente sabe que é a menor partícula da matéria e a gente vai ter e essas partículas elas vão ser denominadas em três, que elas são de grande importância para que a gente entenda os conceitos de eletricidade, tá? Que é o prótons, nêutron e os elétrons. Esses três vão se agrupar para formar a unidade do átomo, ok? E certo. Então como é que funciona a estrutura desse átomo, né? A matéria em si, ela é algo que vai ocupar um lugar no espaço, né? Então uma das regras da física que vocês vão ver é que dois corpos não estão no mesmo lugar do espaço, né? Então essa é a ideia da matéria. Então essa matéria, qualquer que seja a matéria, seja ela biológica ou não, ela é formada por pequenas partículas que a gente vai chamar de átomo. Esses átomos ele é constituído por partículas que a gente vai chamar de subatômicas, que são partículas muito pequenas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, ok? Então essa é a estrutura básica do, do átomo. Então, basicamente, o átomo, esse, essa matéria, né? Essa matéria tão minúscula, ela basicamente ela é da seguinte forma, que a gente consegue entender ela visualmente, a gente consegue entender mais ou menos tal qual como está nessa imagem. Onde eu vou ter um núcleo, né? Esse núcleo ele vai ser formado pelos prótons e os nêutrons, e a gente vai ter a eletrosfera, que é uma, uma, uma camada onde eu vou ter, onde os elétrons vão estar percorrendo, né? Então, eles vão estar em órbita desse núcleo, né? Então, se a gente for observar, isso aqui é muito parecido com o universo, né, que a gente conhece, onde a gente tem o núcleo e a gente vai ter diversos elementos que vão estar em órbita daquele núcleo, a partir do magnetismo que aquele objeto que está no núcleo vai a força de atração e repulsão que aquele objeto vai ter perante os outros, certo? Então, esse aqui é a estrutura básica de um átomo, ok? Lembrando que a gente vai ter os prótons e os nêutrons, eles vão estar no núcleo, e nós vamos ter os elétrons, que são essas partículas subatômicas que elas vão se mover, né? Então, esse entendimento é muito importante para a gente entender como é que funciona a eletricidade, ok? Que a gente vai observar mais na frente, que são os elétrons que vão estar fazendo a agitação dos elétrons que gera calor, a agitação dos elétrons que gera a eletricidade elétrica que a gente conhece hoje e etc. Tá? Então, a, a, a gente vai recorrer muito a essas questões aqui, ok? Opa, saiu aqui a minha imagenzinha. Deixa eu flutuar em primeiro plano. Ok. Então, como é que funciona essa estrutura de átomos, né? Então, os átomos dos elementos, eles vão ser distintos, né?
e cada elemento ele vai ter a sua composição de átomos, ok? E essa composição de átomos é o que vai diferir um elemento de outro. Por exemplo, se a gente tem aqui um átomo, um elemento que é o hidrogênio, o que que difere o hidrogênio de um outro componente que seria aqui o segundo, que é o gás hélio? O que difere os dois é a estrutura atômica desses elementos, né? Então, a olho nu a gente não consegue enxergar nenhum dos dois. O hélio e o hidrogênio estão no ar, né? Então, mas a diferença de uma partícula para outra, ela vem da estruturação dos seus átomos, ok? Então a gente vai ver aqui, nesses dois elementos aqui, no estado natural, que eu vou ter aqui, por exemplo, vamos olhar para cá primeiro, nessa estrutura do hidrogênio, ok? No hidrogênio a gente vai ver que eu vou ter um prótons aqui dentro do núcleo, um P, certo? E a sua camada mais externa, ela vai ter um elétron que vai estar em sua órbita, tá? Então, quando eu perguntar para vocês qual é a estrutura atômica do hidrogênio, é um próton no núcleo e ele tem um elétron na sua borda. Vamos ver aqui como é que funciona como é que é a estrutura do gás hélio, né? Por exemplo, o gás hélio a diferença dele, eu já vou ter dois prótons e prótons e dois nêutrons aqui dentro do núcleo, e a gente vai ter dois elétrons na sua camada, né? Ah, professor, mas isso aqui, como é que eu vou decorar isso aqui para todos os elementos do universo? É complicado. Para todos os elementos é complicado. Só que a gente vai aprender nos elementos que a gente mais vai utilizar aqui nessa disciplina, tá bom? E a gente vai acabar tendo que, em alguns momentos a gente vai ter que decorar e outros eu vou passar para vocês algumas técnicas que a gente consegue entender aqui esses elementos aqui, tá? Ok. Então, os elétrons eles possuem energias diferentes em suas camadas de níveis ali, né? Em seus níveis que a gente vai estar observando agora mais na frente, né? E esses níveis eles vão ser proporcional à distância que ele vai ter no núcleo. Aqui nesse primeiro exemplo a gente viu elementos que tinham apenas uma camada, né? Mais na frente nós vamos apresentar para vocês que nem todos os elementos são tão simples assim, com apenas um ou dois elétrons ali livres e etc. Então, os elétrons situados na camada mais externa, né? A gente vai ter ali as diversas camadas. O que estão nas camadas mais externas nós vamos chamar de elétrons de valência, tá? E quando a gente se aplica, quando você aplica a certos materiais uma energia externa, o que que é uma energia? O que a gente vai entender por energia? Calor é uma energia, luz é uma energia, a própria energia elétrica, ela é uma energia, né? Então a ideia é quando você manipula um determinado componente, né? O ferro, por exemplo, o ferro de uma panela, que ele começa a esquentar ali, né? Ou os elétrons ali do fio. Então, basicamente, o que se está manipulando são os elétrons que estão na última camada, que a gente vai chamar de elétrons de valência, né? E esses elétrons, eles vão adquirir energia, ok? Então, se aplicarmos a um átomo uma energia suficiente, né, esses elétrons, eles vão abandonar ali o átomo, né? Então, dependendo da energia que se aplica ali naquele componente, eu vou ter esses elétrons se movimentando de um ponto a outro, que a gente vai chamar de elétrons livres, ok? Certo. Então aqui tem um exemplo de um elemento um pouco mais complexo, né? Eu nem trouxe qual que seria esse elemento. Na verdade, isso aqui é o cobre, né? Isso aqui é o átomo do cobre. Então veja bem que o cobre ele já é um elemento um pouco mais complexo que o hidrogênio que nós vimos anteriormente. O cobre aqui, no caso, ele vai ter 29 prótons e 34 nêutrons aqui no seu núcleo, e nós vamos ter 29 elétrons em sua camada orbital. Então, cada pequena partícula do próton, de um cobre, de um elemento de cobre, ela vai ter essa composição aqui, tá? Onde eu vou ter a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada,
E a quarta camada, nesse caso, em alguns elementos a gente vai ter até a camada K, né? Então a gente vai ter A, B, C, D, E, F, G, certo? Então veja bem, esse próton, esse cobre, ele tem apenas um elétron que a gente vai chamar de elétron de valência, né? Veja bem, que é o que a gente acabou de falar aqui, ó. Apenas o que estão situados na camada mais externa, a gente vai chamar de elétron de valência, ok? Então a gente pode dizer que esse elemento chamado cobre, ele tem 29 prótons, 34 nêutrons, ele tem 29 elétrons, sendo que desses elétrons eu tenho um elétron aqui que eu vou chamar um elétron de valência. Ok, então isso tudo, né, essa estrutura que a gente está vendo, a gente eu falei, eu comentei com vocês que a gente vai ter, dependendo da energia que eu coloco num determinado componente, esses elétrons vão se movimentar, né? Eles vão sair ali daquele núcleo, daquele átomo e vão se movimentar, né? Então, em determinado momento, um cientista, que eu até comentei na aula passada, o Coulomb, um cientista, ele observou, ele conseguiu manipular e conseguiu entender esse fenômeno desses elétrons que passam de um ponto a outro, né? De como é que e ele conseguiu entender como é que um átomo cede um elétron e como que um átomo recebe um elétron. Então ele conseguiu fazer essa distribuição de cargas. E esse cientista, ele observou que cada corpo possui a sua carga elétrica. Ou seja, cada elemento, o ferro, cobre, a borracha e etc., né? Cada elemento e cada corpo, ele vai possuir uma determinada carga elétrica. Essa carga elétrica, ela vem de quê? Ela vem da sua camada atômica, tá certo? De como é a composição dos seus elétrons. Então veja que a partir daqui, desse momento, já consegue ter, a gente já tem uma noção básica de o porquê que um elemento carrega eletricidade e o outro isola a eletricidade. Vem de quê? Eu estou escutando vocês falar aí. Ela vem exatamente isso. Ela vem da sua composição atômica, tá? Então são esses elétrons que estão aqui, que são os elétrons livres, né? Essa galera aqui que se manipula, que consegue se mover de um átomo a outro, é a capacidade desses elétrons de estar se movendo é o que vai diferir esses elementos, tá ok? Então, a partir dessa camada subatômica que a gente vai conseguir determinar a carga elétrica de um corpo, tá ok? Então, aqui vamos ver um outro exemplo. Um átomo de silício. O silício, para quem não conhece, ele é um elemento que ele tem alta condutividade para eletricidade, para pulsos elétricos, né? Ele é muito utilizado em chips de computadores, por exemplo. Então vamos ver como é que funciona aqui o átomo de silício. Então eu vou ter aqui o núcleo, 14 prótons, 14 nêutrons aqui no núcleo, o núcleo dele está estabilizado, né? E eu vou ter 14 elétrons em órbita. E esses 14 elétrons eu vou estar dividindo. 2, 8 na segunda, 4 na terceira. Então aqui a gente teve os 14. Bem, então eu não sei se algum de vocês está se perguntando isso, mas observe que eu vou ter na primeira, segunda e terceira camada. E como que é essa divisão desses elétrons, né? Ora, professor, você falou que tem 14, mas por que tem 2 na primeira, 8 na segunda e 4 na terceira desse elemento? Então isso aqui é a regra, tá? Aqui a gente não vai tentar entender isso aqui, porque senão a gente ia enrolar demais, ia demorar muito essa nossa aula, né? E a gente nem tem ainda a maturidade para entender isso aqui. Então, por hora, a gente vai entender só que é a regra, tá ok? Então, o que que esse cientista determinou? Que nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camadas, né? A gente vai ter sete camadas de elétrons dentro de todos os componentes, né? E essas camadas, elas vão ter, elas têm a quantidade determinada de elétrons em cada uma delas. Então,
Na camada K, que é a camada 1, eu só vou ter no máximo 2 elétrons. Então, professor, se eu estou estudando um componente que ele tem apenas 3 elétrons, né, esses 3 elétrons eu vou utilizar a camada K, distribuo 2 elétrons aqui na primeira camada, que é a camada K, e o que sobrou eu vou colocar na camada L. Então a minha L aqui, ela vai ser a minha camada de valência. Os meus elétrons de valência são os que vão se movimentar. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Veja bem, ó, quando a gente falou aqui do... Cadê? Quando a gente falou aqui do hidrogênio. Veja que o hidrogênio ele só tem uma camada, então só tem uma camada K utilizando nele. Já o hélio eu só vou ter também a primeira camada, só que eu vou ter já o segundo, ok? Então, essa daqui vai ser a regra para a gente fazer a distribuição da nossa carga elétrica, ok? Então, digamos que o meu determinado componente agora ele vai ter 12 elétrons, certo? Então, esses 12 elétrons, como é que nós vamos preencher? 2 na camada K, 8 na camada L, então nós já vamos ter 10 elétrons. O que foi que sobrou? 2. Então a gente vai preencher aqui, certo? E assim sucessivamente, ok? Olha só como é que está aqui, ó. 2 na camada K, primeira camada. Depois eu vou ter 8 elétrons distribuídos aqui na segunda camada, que é a camada L. E a terceira eu posso colocar ou 8 ou 18. Então, na terceira, eu vou ter, sobrou 4, né? Que eu tinha 14 elétrons, então 8 com 2 das duas primeiras, sobrou 4 para a terceira. Ok? Certo. Então também observou-se o seguinte, que quando eu tenho cargas iguais, elas vão se repelir, certo? E cargas opostas, elas vão se atrair. Tem aquele ditado que acho que vocês já ouviram, né? Que os opostos se atraem. Ele vem muito disso aqui, né? É essa a ideia aqui. Então aqui quando eu tenho cargas negativas iguais, eu vou repelir esse meu objeto. A mesma coisa acontece quando eu tenho cargas positivas iguais. O meu objeto ele vai ser repelido. No entanto, se eu tenho cargas contrárias, elas vão se atrair. Alguém consegue lembrar de um elemento que a gente percebe isso aqui facilmente? Isso mesmo, o ímã. O ímã, a gente percebe isso. Se você virar o ímã, aquele ímãzinho de geladeira, dependendo da posição, ele vai se atrair ou se repelir, ok? Então, carga elétrica, opostos se atraem. Cargas iguais, elas vão se repelir. E para medir essa unidade, que a gente chamou de coulomb, né? A carga ela é medida em coulomb, certo? É a unidade de medida de uma carga. Então, foi definido que a quantidade de carga elétrica de um corpo, ela é a diferença, veja bem, a diferença do número de prótons e o número de elétrons que esse corpo tem, certo? E esse valor, né, ele é determinado, ele é o seguinte, um coulomb, ele tem esse seguinte valor aqui, ó, 6,25 elevado a 10 sobre 18, ok? Então, veja que é um valor bem pequeno, certo? Então, a gente vai dizer que um coulomb, ele tem esse valor 6,25 vezes 10 a 18. E quando eu falar menos que, eu estou dizendo que esse corpo ele tem uma carga negativa, ou seja, que o corpo ele contém uma carga 6,25 vezes 10 a 18 mais elétrons do que prótons. Ok? Então veja bem, aqui se ficar um pouquinho confuso, vocês voltem o vídeo, tá? Então vamos lá, um coulomb positivo, né? Um Q, quando eu falar, ó, esse elemento ele tem um C, né? A carga desse elemento. Então a gente vai saber que ele tem 6,25 vezes 10 a 18, ou seja, que eu vou ter 6,25 vezes 10 a 18 mais prótons do que elétrons.
E quando eu falo negativo, eu vou ter esse valor, só que mais elétrons do que prótons, ok? Certo, então vamos ver. Fazer duas questõezinhas aqui que geralmente a gente faz na sala. Então, qual é o significado de um mais que, né? E um material dielétrico, aqui já é uma questãozinha que cai na prova, tá? Isso aqui já não é irmã gêmea, sempre eu passo a irmã gêmea da prova, mas aqui para você, essa aqui ainda é a irmãzinha, não é exatamente a que cai na prova. Se bem que eu posso botar uma dessas na prova. Então, o material dielétrico, né? Dielétrico é um material que conduz eletricidade. Ele possui uma carga negativa de 12,5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então eu quero saber qual a sua carga em coulombs. Ok, então vamos para a resposta. Qual o significado do mais que? Uma carga de um coulomb positivo que o corpo contém é uma carga de um corpo positivo que o corpo contém uma carga de 6,25 vezes 10 a 18 mais prótons que elétrons. Ok. Então aqui é a definição que eu acabei de passar para vocês, certo? E vamos para a segunda. Eu estou dizendo aqui que eu tenho um material que ele tem carga negativa, certo? Então o carga negativa é o menos Q, não é isso? E eu passei o valor dessa carga, que é 12,5 vezes 10 a 18. Então ele quer saber qual é a carga desse cara aqui. Então, o número de elétrons ele é o dobro de um C. Né? Lembra quanto é que é um C? 6,25. Então aqui está fácil. Menos Q eu sei que é 2C. Tá? Então, basicamente, eu vou passar agora para vocês alguns exercícios sobre carga. E basicamente vocês vão resolver sempre observando essa constante aqui. Ó, tá? Sempre observando esse valor, vocês vão conseguir resolver as questões que a gente vai ter aqui sobre esse assunto, certo? Então a gente finaliza por aqui e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o campo eletrostático, ok?